Olá, meus amigos do canal Expressão Verbal Rap Gospel. Aqui quem vos fala é seu amigo Cristiano Caetano. E hoje vamos abordar um tema muito gratificante, muito delicado também, ao mesmo tempo. Vida pós-morte. Ela existe? O que acontece com a nossa essência após morrermos? Vamos abordar esses temas baseado no texto de Lucas 16, versículo 19, onde vai contar a parábola do rico e a parábola do Lázaro. Jesus ele vai dizer: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então nós podemos ver que há uma vida após a morte, né? Por quê? Porque tantos morreram acreditando em Cristo, e depois de 2000 anos da passagem de Cristo por essa terra, por essa vida terrena, nós não vemos muitos vivos. Eles morreram, né? Eles deram até a vida pelo próprio cristianismo, pelo próprio evangelho, e morreram. Então essa vida que Jesus ele alega é uma vida pós esta vida, né? E nós podemos ver aqui nessa parábola de Lucas 16, 19 a seguir, que havia duas pessoas. Havia um homem chamado Lázaro e havia um rico, que o seu nome não é mencionado. E aqui nós podemos ver dois lugares diferentes. Nós podemos ver um lugar onde reinava o amor, e aqui nós podemos ver um lugar onde havia tristeza, onde havia dor. Então, um foi para um lugar bom, outro foi para um lugar ruim. Uma coisa que eu fico me perguntando aqui e fico admirado é que nessa parábola nós podemos ver que depois da morte as lembranças ainda continuaram. Por quê? Porque o rico ele vai dizer: pai Abraão, eu tenho irmãos na terra. Olha, ele está ciente que ele tem irmãos na terra. Fala para que Lázaro vá até lá, falar com eles para que eles não cometam os mesmos erros do que eu e venham parar aqui nesse lugar. Então, além dele ter lembrança, ele tem raciocínio por essa parábola. Então nós podemos ver que após essa vida, as nossas lembranças continuam e o nosso raciocínio continua. E outra característica que nós podemos ver nessa parábola é que as características físicas elas permanecem. Como assim? Nós já morremos? O nosso corpo não já está apodrecendo embaixo da terra? Porque sabemos muito bem para onde o corpo vai e o que acontece depois do corpo, após a morte. Depois da morte o corpo apodrece e definha, mas a nossa alma nós não temos noção do que acontece com ela, com o nosso espírito, com a nossa essência após a nossa morte. Mas por essa palavra nós podemos ver que as características físicas permanecem ainda. Como assim característica física? Olha, o rico morreu e acordou no inferno ou num lugar trevoso, né? E ali acordando naquele lugar de dor e sofrimento, ele estava morrendo de sede, ou seja, ele estava com uma dor insuportável, fogo queimando por dentro dele, ele sentia dor. Então podemos ver que após a morte, os nossos sentidos ainda continuam intactos, ou seja, o nosso corpo não conduz sentidos. Não é a única ferramenta que conduz sentidos: tato, olfato, paladar, enfim. Nós podemos ver que o nosso espírito ele também tem os seus sentidos, porque ali o rico acordou sentindo enormes dores e sofrendo. E ele diz: fala para Lázaro, eu vim aqui molhar a ponta da minha língua, porque eu estou sentindo uma dor, um tormento terrível, para ver se me refresca. Então nós podemos ver que ele ainda tem língua. Se ele tem língua, ele ainda tem as outras características. Então nós podemos ver por essa palavra que depois que ele morreu, ele tem a consciência, ele tem um raciocínio e ele sente a dor, ou seja, ele tem os sentidos e ele sente sede, ou seja, ele continua com as mesmas características de quando ele andava sobre a terra. Aí muitas pessoas podem dizer: mas esse texto não significa nada, isso é só uma passagem isolada, isso não difere nada, eu acredito que depois que você morre já era, eu acredito que depois que você morre o seu espírito vai dormir no sono eterno até a vinda de Cristo, eu não acredito no inferno, eu não acredito em lugares depois da morte, eu não acredito em nada. Tudo bem,
Você tem esse direito. Eu só estou aqui mostrando para você um texto onde não é Lucas que fala, onde não é Marcos, onde não é Paulo, onde não é Moisés, onde não é Elias, onde não é Eliseu, onde não é Adão, onde não é Eva, onde não sou eu, onde não é você, onde o próprio Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas, aquele que está com você, está relatando um algo. Ah, mas isso é uma história, isso é um simbolismo. Mas se é um simbolismo de alguém que conhece mais do que você e mais do que eu vou me ater a esse simbolismo. E esse simbolismo ele vai dizer que havia um rico que acordou, ou seja, dormiu, vivo, morreu e abriu os olhos. Morreu, fechou, abriu os olhos. Quanto tempo passou dele ter morrido e dele ter acordado num lugar trevoso? Não podemos falar, porque não está descrito. Mas ele foi para um lugar ruim. E acordando ali, ele pôde ter as mesmas características humanas. O egoísmo, a prepotência, a vaidade, a avareza, né? Então podemos ver que quando você e quando eu falecermos, por esse exemplo que Jesus deu, nossa alma, nosso espírito ainda permanecerá com as mesmas características que obtivemos aqui nessa passagem terrena. Isso é muito sério. Por quê? Porque aquele homem não foi para o inferno porque ele era rico. E aquele Lázaro não foi para o céu porque era mendigo ou pobre. Isso não tem nada a ver, né? Aquele homem foi para o inferno por causa da dureza do seu coração. Ele tinha banquete, ele tinha melhor roupa, ele tinha melhor comida, ele tinha escravos, ele tinha tudo do bom e do melhor, mas terminou no inferno. E o Lázaro não tinha nada disso, mas terminou no céu. Então, o que a gente analisa desses fatos? Nós analisamos que o egoísmo, a vaidade, o rancor, o ódio, né? Como aquele homem ficou rico, pisando em cima das pessoas, maltratando as pessoas. Isso leva muitas pessoas para um lugar de dor após o término dessa vida. Então Jesus ensinou o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Jesus ensinou a perdoar. Jesus ensinou a gente a fazer coisas boas. Para quê? Para que quando fecharmos nossos olhos aqui, podemos abrir em um lugar esplendoroso, maravilhoso, lindo, e com o pai Abraão ao nosso lado, simbolizando Jesus Cristo. Não sei se você entende, mas Jesus ele fala nessa palavra que aquele que está gemendo de dor também é um filho de Abraão. Ou seja, aquele que faz mal, aquele que destrói, aquele que está com um pensamento trevoso, com um pensamento desequilibrado, ele também é uma criatura de Deus. E há misericórdia para ele. Mas Deus ele não pode pegar ninguém à força e dizer, ó, você a partir de hoje vai fazer coisas boas, não. Isso vem de cada um de nós. Então que a partir de hoje você tenha um pensamento melhor, que as suas características nessa terra sejam características dignas de quando você abrir os seus olhos, você lá no outro plano, lá no céu com Jesus, né? No seio de Abraão, ou seja, num lugar melhor, você possa estar com Cristo e não ser como aquele homem que teve todas as chances do mundo, teve o melhor estudo, teve a melhor roupa, teve a melhor comida e mesmo assim não cuidou da parte principal do seu coração, das suas emoções, dos seus pensamentos. Ou seja, a vida após a morte? Eu creio que sim. Você crê? Fique com Deus, o vídeo já está muito longo. Por aqui eu termino essa explanação e vou começar a fazer bastante explanações para vocês, meus amigos. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham, se você já teve uma experiência sobrenatural, coloca aí nos comentários, tá bom? Fica com Deus e até a próxima.